ó. Tique-tique-duc-tique-duc-tique-duc. Pedir pra parar, parou. Olha, é um... Vem aqui que a gente vai chamar o pessoal do esporte. Agora? Agora. É com esse microfone mesmo, assim, que você chama. Vamos lá? É um fenômeno da dança, né, Flavinho? Mandou bem. É um fenômeno Gostou? da dança, Pô, ali né? no miudinho, mas ele, ó, foi bem. Já viu o Mostrou seu? swing, mostrou ginga. Mostrou o quê? Mostrou swing, mostrou ginga. Mas Não. como é que Mostrou Como é que molejo. faz? Como é que faz? Quero ver. Tuk-tuk-tuk-tuk, pediu pra parar. Parou! E aquele moço sentado ali, sabe Chega sambar? aí, Benê. Eu não sei, mas eu não tenho nenhum medo de tentar. Eu sei. Vai. Posso Tique- fazer? Vai. Pode fazer, vai. Vamos lá, Benê. Tuk-tuk-tuk, pediu pra parar. Parou. Muito bem. Aê! Gente, um beijo A no gente- coração, meninos, meninas. Ó, Isabel. Benê tá com um drone. O que é isso, gente? O que é isso? Olha, A vigília tua? O cara passou Pra aqui não embaixo. aparecer na câmera. SBT Rio. Ó, agora foi, ó. SBT Rio. Todo mundo. SBT Rio. SBT Rio ligando em você. Meu Rio. O SBT. Vai. Tem que botar o microfone no Benê. Só a gente vai cantar. Meu Rio. Flavinho tá te ouvindo. Tô te ouvindo. Eu faço tudo ao vivo, bebê. Ih, meu contrato eu não posso dançar. Ai, meu Deus, ainda bem que já tá no esporte. No esporte eu posso dançar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Flavinho, eu vou contar um segredo. Entrei no camarim, o drone do Benê tava assim, ó, quase grudando no meu cabelo. Ixi, Sabe o drone acelerado. do Alok? Tava ou não tava? Tava. Acelerado. Ele sempre me cumprimenta com beijo na testa, que ele faz assim, ó. Quando ele faz isso com a gente... É sério o negócio. Tem coisa boa, então, pra gente. Eu já posso pedir o drone de cara? Eu tô curiosa, vou ficar aqui até olhando, posso? Calma. Inclusive, Calma. desculpa. Se quiser, te dou um abraço ao vivo agora. que Não, pôde eu quero dar. informação, eu tô curiosa, prefiro curiosidade do que abraço. Mentira. Vamos. Segura. Tudo bem, ué, sem problema. Beijo, menino! Beijo, Isa. Vem bomba, Beijos, Flavinho! Jackson. Vem bomba. Beijo! Tchau, gente. Vem bomba, não vem? Vem bomba aí! Segura que tem drone do Benê Casagrande. Sempre aqui no SBT Esportes Rio, você fica sabendo das novidades, seu time do coração. Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, quem vai chegar, quem vai sair. Você vai saber isso tudo aqui com a gente. Começar falando então do Flamengo se movimentando no mercado. A Alcilene preparou um material pra gente para falar aí das novidades. Daqui a pouco a gente vai falar. Agora a gente vai direto com o drone do Benê, é isso, né, Paquito? Então vamos lá, Benê já tá aqui no esquema, passou um sufoco na ponte, mas chegou bem, tá tudo tranquilo, o drone não para na ponte, ele devia estar com o celular agitado. E o torcedor do Flamengo quer saber, cadê o lateral esquerdo? Vem o Vinha, vem o Capixaba do Bragantino, novidades, Benê Casagrande, um lateral esquerdo é prioridade do Flamengo, a contratação agora. Tem o Léo Ortiz também, que o Flamengo quer, o zagueiro. O que você passa pra gente? Boa tarde, que eu não consegui nem te Respira. dar boa tarde. Cheguei Boa aqui no tarde. laço, ufa. No fim das contas, tudo dá certo. Sempre, A verdade sempre, é essa. amigo. Pra Sempre quem? dá um jeito. aí. Enfim, obrigado ao motorista do aplicativo que deu a moral também, veio ali. O ó. Wesley. Acho que foi o Wesley mesmo, é isso mesmo. Pô, obrigado Nome pela de moral. lateral direito é rápido na direita. Conseguimos chegar. E o Flamengo precisa de um lateral esquerdo rapidamente também, porque atualmente só tem o Ayrton Lucas. E aí você me questionou sobre o Vina e sobre o Juninho Capixaba. São duas negociações que estão travadas. Na verdade, do Juninho Capixaba seria uma espécie de plano B, porque o plano A é o Vina. Inclusive o Tite até conversa com ele. Um ou outro, né? Não tem como trazer os dois nesse momento, até pelos valores solicitados pelas respectivas equipes. No caso da Roma, por exemplo, pede 10 milhões de euros no Vina. E a proposta inicial do Flamengo foi de 6 milhões. Então há uma diferença ainda. Só que o Tite vê o Vina como o plano A. Ele pede o Vina, inclusive liga para o Vina, entrou em contato para apresentar o projeto. Só que é uma negociação que é muito difícil, tal como a do Juninho Capixaba. Eu arrisco a dizer que o Flamengo vai ter que mirar um plano C. Nossa, nenhum dos dois? Mas- O que emperrou? Mas valor, é sempre valor. E assim, a forma como o Flamengo negocia é a forma da diretoria. Se acerta com o jogador, se acerta com o empresário do jogador e aí o empresário tenta a liberação junto à equipe.
Se caminhar bem, aí a diretoria do Flamengo pode até embarcar lá para a Europa, como gostam de fazer, como chamam de mochilão europeu, pode até ir atrás do jogador. Sempre vem coisa boa, mas Sempre dinheiro vem, não é pô. problema pro Flamengo, Vene. Agora tá... Mas, ô Flavinho, contenção? não é porque você tem uma boa saúde financeira que você vai pagar aquilo que a equipe pede. Porque senão fica super valorizado. Por exemplo, no caso do Red Bull Bragantino, que inicialmente venderia por 6 milhões de euros o Léo Ortiz, só que aí nas conversas com o empresário do jogador, o Bragantino foi e falou, não, nosso combinado era para vender para um clube europeu, não para um clube brasileiro. Então, para um clube brasileiro, a gente dificulta. E a verdade é o seguinte, quando você negocia com um clube que não precisa de dinheiro, é extremamente difícil. Então o Flamengo está provando do próprio veneno, porque quem negocia com o Flamengo rala pra caramba para conseguir ter sucesso na negociação. No caso do Red Bull Bragantino é a mesma coisa. Estamos falando hoje de um clube que, financeiramente falando, está bem. Até porque é uma SAF, é uma empresa Red Bull Bragantino. Né? Não é o clube Bragantino, é uma empresa. E, de fato, a vida do Flamengo com o Léo Ortiz está muito difícil. Agora, repito, não é porque você tem uma boa saúde financeira, que você está bem financeiramente falando, que você pode pagar aquilo que o outro clube vai pedir. Porque senão fica super valorizado. Para ser bem sincero, 6 milhões de euros no Léo Ortiz eu já achava um valor alto, mas eu entendo porque é um pedido do Tite e tal. Agora, pagar 10 milhões de euros como o Red Bull Bragantino está pedindo pelo zagueiro, não faz o menor sentido. É um zagueiro de 27 anos e aí você tem que parar e analisar. O Red Bull Bragantino está tomando uma decisão que é extremamente difícil, porque o jogador já disse que quer sair, o empresário do jogador está lá brigando com o clube, então ele vai ficar com um jogador insatisfeito. Eu acho melhor entrar num acordo aí. Mas, enfim, o Flamengo está entrando em dificuldade, está tendo dificuldade nessas negociações. Por outro lado, muita gente fala assim, nossa, o Flamengo está demorando a contratar. Sejamos francos, qual é a prioridade no primeiro semestre? O Flamengo vai ter apenas o Campeonato Carioca. Precisa ter tanta pressa? Óbvio que o cenário ideal é você ter o reforço ali na reapresentação, no dia 8 de janeiro. Mas não acontecendo isso, eu acho que o Flamengo não tem que contratar com pressa para dizer que está contratando. Eu acho que o Flamengo tem que ter cautela mesmo nas negociações e tentar negociar o máximo possível em relação aos valores. Enquanto isso, vários jogadores estão sendo oferecidos ao Flamengo, o que é normal. Mas o tiro tem que ser certeiro e a gente lembra que a principal janela do futebol internacional é a do meio do ano. Tem polêmica daqui a pouco, né, Paquito? Tem polêmica da taça. Uma loja do Fluminense aprontou uma provocação com o Flamengo. A gente vai explicar para você. Uma loja oficial do Fluminense fez uma provocação ao Flamengo e tá dando o que falar aí nas redes sociais. A gente vai também contar novidades do Vasco, o drone do Vene, sobre reforços vascaínos. Tem um cara na mira aí que tá chegando pro Vascão que o Vene vai passar pra gente. A gente confere agora. O mercado da bola segue agitado, como a gente colocou aqui com o Vene. E ele já tinha antecipado essa história do Gabigol no Corinthians, né? Agora o Corinthians teria desistido. Conta pra gente aí, Alce. O Flamengo vive os últimos momentos de férias até iniciar a temporada 2024. A equipe se reapresenta na próxima segunda-feira à tarde. O único reforço do clube, por enquanto, é de La Cruz, que não estará ainda na reapresentação do elenco. O jogador chega ao Brasil na terça e deve comparecer ao rubro-negro na quarta. O time não contará mais com Everton Ribeiro, que mesmo assim estará com o grupo para se despedir na semana que vem. Por outro lado, o Fla segue tentando outras contratações. Alguns deles são o atacante Luiz Henrique, o meia-campista Evander, o lateral esquerdo Matias Vinha e o zagueiro Léo Ortiz. Em relação a Matias Vinha, a Roma pediu 10 milhões de euros para negociar. Por conta do valor, o rubro-negro tem enfrentado dificuldade para avançar. Já a negociação por Léo Ortiz segue amarrada, já que o Bragantino não deseja perder o atleta para outro clube brasileiro. Outro alvo do rubro-negro também é do time paulista. Juninho Capixaba tem sido bem avaliado pela diretoria, porém o valor por ele é considerado alto. Ao todo, o Bragantino quer 35 milhões no atleta. Enquanto isso, quem continua no Fla é Mateuzinho. O jogador despertou o interesse do Bragantino, mas recusou proposta. Contudo, o Corinthians também avalia o lateral. Porém, ainda não oficializou valores. A prioridade para Mateuzinho agora é voltar a ser a opção de Tite e conquistar a vaga no Flamengo. Além disso, se inspira em Rodinei para trilhar um caminho de vitórias. Em 2022, Rodinei terminou a temporada amado pelos rubro-negros, principalmente após conquistar o título da Copa do Brasil. E nesse mesmo embalo, Mateuzinho quer fazer o ano de 2024 ser o melhor da carreira.
Olha só, tá tocando o hino do Flamengo, mas tem uma novidade pro torcedor do Vasco. Vene Casagrande cravou aqui. Tem reforço chegando no Vasco hoje à noite. Daqui a pouco eu vou contar, o Vene vai contar quem é esse reforço que chega hoje à noite no Vasco. O Vene já vai passar pra gente, hein? Quem será esse reforço do Vasco? Tá chegando já, tá a caminho. Antes disso, a gente vai mostrar uma polêmica. Uma loja do Fluminense lá em Petrópolis tampou os títulos do Flamengo em uma réplica da Taça da Libertadores. A gente está mostrando aqui, tem aquelas plaquinhas, né? Todo campeão, toda edição da Libertadores, o campeão vem com uma plaquinha. E aí a gente vê ali um esparadrapo, tá fechado ali o escudo do Flamengo, a plaquinha com referências aos títulos do Flamengo, 3 Libertadores que o Flamengo levou, 81, 19 no ano passado, 22 anos retrasados, que a gente já está em 2024, mas uma coisa deselegante, uma coisa sem sentido, tendo esse tipo de provocação, Vene. É a história, gente. O Fluminense esperou muito para ganhar uma Libertadores, enfim, ganhou no ano passado, o Flamengo já tem 3, e não tem por que esconder o escudo do rival na taça, Vene. Não fica bacana isso aí, eu né? vou ser bem sincero, eu acho isso uma falta de respeito com a instituição Flamengo. Isso mostra recalque também, porque se é para você esconder do Flamengo, esconde de todo mundo também. Por que só do Flamengo? Só porque o Flamengo é o rival aqui no futebol carioca? Acho isso muito falta de respeito, independentemente das instituições envolvidas. Se o Flamengo fizesse isso, ou alguém ligado ao Flamengo fizesse isso com o Fluminense ou qualquer outro clube, qualquer outra instituição, eu ia falar a mesma coisa. Acho falta de respeito, acho que não tem que fazer isso. Tá na história. O Flamengo conquistou, tá na taça. E o Fluminense tem que se orgulhar de conquistar uma taça que outros grandes conquistaram. E o Fluminense, enfim, conquistou pela primeira vez uma taça importante, que o Flamengo tem 3 títulos. A gente tem que aturar, ué. Isso não foi o Fluminense que fez, foi uma loja, correto? Deixar claro também. Foi legal, uma loja. Também deixar claro. Só que eu acho que o Fluminense publicamente poderia repudiar a atitude da loja. Entende? Eu acho que publicamente o Fluminense poderia fazer isso. Até por questão de respeito. E estamos falando também de 2 clubes que são parceiros na gestão do Maracanã. Exatamente. Eu tenho certeza uma boa relação entre as diretorias. Eu acho que isso... Não partiu da diretoria do Fluminense. Não partiu. Obviamente. Isso tem que ficar bem claro. Eu acho que isso tem que ser dito. Foi uma loja oficial do Fluminense, mas independentemente disso, é uma loja que representa a instituição Fluminense, que faltou respeito com a instituição Flamengo. Então, acho que bola fora de quem teve essa ideia aí. Mas, se o Fluminense quiser repudiar, eu acho que seria de bom tom, porque estamos falando de um parceiro, né? Porque eles são parceiros. Aí já tem o rubro-negro entrando na pilha, na provocação, e aí colocaram aqui nova sala de troféus no Museu do Flamengo, né? Escondendo todos os títulos, todas as conquistas. O Flamengo, que é super vitorioso, o Museu do Flamengo Novo, olha, quem tiver oportunidade de visitar, é muito bacana conhecer a história do Flamengo, ver os títulos lá. E aí provocaram, mandaram essa, Vene. Esconder, no Flamengo não tem dinheiro pra esconder, não tem título. Exatamente. Vamos esconder tudo aqui. Não, acho que na internet vale tudo vai virar meme a partir de agora, mas não teve jeito. Acho que, assim, quem teve aquela ideia, aquela brilhante ideia, obviamente estou sendo irônico aqui, mandou muito mal, mas eu acho que o Fluminense, repito, deveria vir publicamente e repudiar essa decisão dessa loja oficial do Fluminense. Puxão de orelha lá na loja de Petrópolis, hein? Olha, no Vasco, Alexandre Matos segue nos Estados Unidos mapeando reforços com a 777. A gente vai conferir a reportagem e daqui a pouco, aqui na volta, tem drone do Vene contando qual é o reforço vascaíno que chega hoje à noite. Vamos conferir a reportagem primeiro. Alexandre Matos segue nos Estados Unidos e tem se reunido constantemente com representantes da 777. Por enquanto, o Cruz Maltino segue tímido no mercado com apenas uma contratação, do zagueiro João Vitor. O próximo alvo também está na zaga. É o paraguaio Robert Orras, de 27 anos, que atualmente defende o River Plate. Ele pode chegar ao Vasco por empréstimo com opção de compra. Orras é desejo antigo da diretoria e quase assinou com o clube no meio do ano passado. Ele acumula várias convocações para a seleção do Paraguai e pode chegar com o status de titular na equipe de Ramon Dias. Olha, a Gisele já antecipou aí na reportagem o interesse do Vasco, zagueiro do River Plate, o Vene Casagrande, o drone acionou, já apitou aí, já avisou que chega hoje reforço do Vasco. É isso mesmo, a gente está falando do Robert Rojas, ele chega hoje à noite ao Vasco. Ontem a gente trouxe a informação do interesse do Vasco na negociação que estava bem encaminhada com o River Plate.
Esse jogador pertence ao River, está emprestado ao Tigre da Argentina. Paraguaio. Exatamente. Pertence ao River e estava emprestado ao Tigre. Ao River do Tigre, exatamente. E aí, só que é um jogador que o Ramon já havia pedido na outra janela de transferência. E o Vasco não havia conseguido Ramon gosta dele, contratar. né? O Ramon gosta dele, por um motivo. Na verdade, por 3 motivos. Porque entende que esse zagueiro, ele pode jogar de zagueiro, de volante e também lateral direito. Beleza. Então, exatamente, ele entende que esse jogador é extremamente versátil. Mas, na minha opinião, não é um jogador que é aquela contratação para chamar a atenção que a torcida do Vasco tanto pede. Muito pelo contrário, eu vi muitos vascaínos reclamando dessa contratação. Mas tem que levar seleção paraguaia, tem joga que em levar várias em conta funções. que é um pedido do Ramon Dias. E se é o Ramon Dias que está pedindo, você tem que dar um voto de confiança, porque o treinador Ele só mostrou indicou, por que enquanto, tem deu certo. As potencial. indicações deram certo dele, né? Exatamente. Tanto Esse Medel, Verrete. E pelo visto, na visão do Ramon Dias, é um baita jogador, porque não é a primeira vez que ele pede, continua insistindo e agora o Alexandre Matos conseguiu. Tá vendo qual é a diferença de você ter um diretor ali que pode avançar nas tratativas? Escuta o treinador, vai atrás e consegue jeito. as coisas. O Matos, né? O cara ele tem é diferente. credibilidade no mercado. O Matos, ele tem credibilidade, ele é muito bom de lábia. E o Rojas está chegando, então? Chega hoje à noite para assinar com o Vasco contrato de empréstimo com opção de compra. Então, o Vasco acertando mais o reforço. E, Flavinho, eu também tenho detalhes da proposta do Vasco ao Red Bull Bragantino para manter o Praxedes. Como é que está essa história? Detalhes importantes. Vamos lá, empréstimo de 1 ano, pagamento de R$1.300.000 até o dia 25 de março de 2024 Por pelo esse empréstimo. Exatamente. E uma opção de compra pelos 65% do jogador, avaliado em R$15.840.000. Forma de pagamento, 4 parcelas semestrais de R$3.960.000. Aí seria uma Pegou coisa todos para os resolver detalhes? no final do ano. Achei alto o valor da compra, acho o empréstimo uma boa. A compra já não sei se vale essa grana. Mas ele tem um ano para pensar e o Praxedes para mostrar serviço, né? Exatamente. E assim, o Red Bull Bragantino aceitou essa proposta do Vasco. Acordo aceitou. verbal, existe um acordo verbal, ainda não tem o documento assinado. E assim que o documento for assinado pelo Red Bull Bragantino, o Vasco vai oficializar a permanência do Praxedes. Mas esses são os detalhes da proposta que a gente conseguiu ter acesso aí e, de fato, o Red Bull Bragantino já deu ok. Já é um sinal de um time forte que o Vasco está montando esse ano, pelo menos a chegada de um bom zagueiro, o Praxedes permanecendo. Dá falta alguma coisa ali para animar, né? Acho que falta aquele fator, sobretudo no setor ofensivo. Isso. Eu acho que João Vitor é uma contratação que chama atenção no mercado. Já tinha um zagueiro, o Rojas chegando. Pelos valores, o Rojas chegando. Só que falta no setor ofensivo aquela contratação que chame mesmo a atenção dos torcedores. Porque o João Vitor, no caso, não vai parar o aeroporto. O torcedor vascaíno está ansioso por esse jogador, por esse reforço. Mas a gente já avisou, o Vasco não vai ser agressivo da forma que o torcedor está imaginando. Muito pelo contrário. A ideia é uma reformulação no elenco, permanecer com peças importantes, está conseguindo. Ficou com o Matheus Carvalho, que é o Matheus Cocão, ficou com o Paulo Henrique, lateral direito, está ficando com o Praxedes, que muito torcedor vascaíno não gosta, mas o Ramon Dias gosta, e é isso que importa, porque é o Ramon que escala o time. Acho que na defesa arrumou a casa, né? Eu também acho. Com a chegada do Rojas, do João Vitor, acho que aí já arrumou a casa. Precisa um cara também para fazer uma sombra lá pro Verrete, Precisa, isso aí precisa. Bola, um cara de lado. Eu falei isso ontem, precisa de alguém ali para fazer sombra do Verrete. Porque, embora o Verrete ele tenha dado conta do recado, mas você ter alguém na sua cola disputando posição com você é totalmente diferente. Te exige a ficar em alto nível sempre. Quando você não tem ninguém na sua sombra ali, querendo ou não, você pode dar uma relaxada de vez em quando. E assim, o Verrete ele é bom jogador, mas precisa ter alguém para substituí-lo também. Ele não vai jogar todos os jogos. Isso, ele vai se machucar, pode. Isola, mas ele pode se machucar, pode ficar suspenso, tem um cartão. E o que a gente reparou na reta final é que sem um Verrete, o Vasco perde muito poder ofensivo. Perde. Lá na frente ele que estava resolvendo. Perde muito poder ofensivo. E assim, tem que ter alguém. E também no meio de campo. Porque não dá para você botar na conta do Paê que ele vai jogar todos os jogos também. Estamos falando de um jogador com idade avançada. Isso tem que ser levado em consideração. Então, acho que do meio para frente precisa reforçar. E assim, é o Alexandre Matos. Acho que a qualquer momento pode surgir esse nome. Ele vai para o Uruguai, o Vasco vai fazer a pré-temporada no Uruguai, ele está mapeando também o mercado sul-americano, dá para ver que com indicações do Ramon Dias, o Alexandre Matos está nos Estados Unidos, volta e vai continuar negociando. Você acha que é por aí, é mapeando o mercado sul-americano, é por aí que pode ser a saída para o Vasco? É mapeando... Até por ter um argentino, enfim, parece que esse é o caminho das renovações do Vasco, das contratações. É mapeando, mas também tendo a aprovação da 77. Por exemplo, tem um jogador que o Vasco tentou, que é o Kusevich, o zagueiro do Curitiba.
A 77 não aprovou, entende? Então, também tem esse fator lá no Vasco. Precisa da aprovação da 77. É por isso que muitas negociações acabam demorando mais no Vasco. O que faz sentido, estamos falando de uma empresa. Ele está nos Estados Unidos com o pessoal da 777 para saber até onde ele pode ir. Imagino, né, conversando, quando vocês vão me liberar. E aí depois ele vai para o Uruguai e aí vai fazer realmente esse contato com empresários, com possíveis jogadores sul-americanos. É por aí, né, Vene? Primeiro ele tem que saber quanto que ele tem de grana para investir, né? Ele sabe quanto ele tem de grana. Ele sabe. Isso aí com certeza já foi definido. Isso aí você define nas primeiras conversas. Só que eu acho que você estando pessoalmente lá na 77 é muito melhor. Nas tratativas, tudo, facilita tudo mais. O olho no olho, sabe? Isso facilita nas negociações. Só que o Vasco, querendo ou não, o torcedor precisa entender isso. Ele não vai ser agressivo da forma que o torcedor está imaginando. Entende? E eu acho que o Vasco, querendo ou não, na medida do possível, está fazendo bons reforços. A verdade é essa. O Vascaíno está ansioso. Eu acho que já imaginava que esse ano o time ia brigar na parte de cima da tabela, aí lutou para não cair. O Vascaíno por exemplo, para ver o time disputando título. Tem um jogador, e eu acho isso importante, tem um jogador que está de saída, que é o Figueiredo. A imprensa de Curitiba já noticiou e a gente confirmou que o Figueiredo está muito próximo do Curitiba. Figueiredo vai sair, boa, por empréstimo. Por empréstimo. E eu acho que isso faz parte também da reformulação do elenco. Entende? O Figueiredo não é bom, tá no Vasco, não? Ele não sei, eu acho que ele não rendeu aquilo que se imaginava e aquilo que ele poderia. Não por culpa dele, eu acho que ele foi muito mal aproveitado. O Figueiredo, ele é centroavante. E quando ele foi usado como centroavante, Flavinho? Pouco. Ele foi usado como lateral, ele foi usado como volante. Agora, como centroavante, pouquíssimas vezes. E eu acho que é bom ele respirar novos ares por empréstimo lá no Curitiba. O Curitiba, na Série B, o Curitiba vai brigar na parte de cima da Série B, também é SAF, é um clube organizado. Lá ele pode respirar novos ares, ganhar experiência e aí volta para o Vasco no futuro. Eu acho uma boa. Pode voltar com mais confiança, se destacando no Curitiba, ele volta, de repente, com mais casca ali para brilhar no Vasco. Gente, antes... Vamos pro Botafogo? É o sinalzinho, gente. Tem tweet? Cadê o tweet aqui pra gente acompanhar, pra gente passar? Tá aí, tá na telinha, deixa eu ver aqui. Falta um 10 no Vasco, um camisa 10. Não seria o Payet esse cara? Acho que pode ser o Payet, mas precisa de alguém pra... Além do Payet. Não vai jogar 90 minutos, não é todo jogo, duas vezes por semana. Estamos falando de um jogador com idade avançada, Flavinho. Isso tem que ser levado em consideração. É tipo como no Fluminense tem o Marcelo e o Felipe Melo, né? Eles começam jogando, mas já sabe que ali 15, 20 do segundo tempo os caras não têm mais gás. Perfeito. Precisa de outro cara para alternar com o Payet. É isso, precisa. E é importante você ter um bom reserva, sabe? Eu não estou falando que você precisa ter um time inteiro reserva no mesmo nível do time titular. Só que sai o Payet e hoje entra quem? Não tem ninguém. A verdade é essa. Poderia ser o Alex Teixeira, ano passado. O Alex Teixeira também saiu. Não vingou também, mas não tem mais ele. Precisa de alguém para substituir o Payet ou até mesmo para brigar pela titularidade com ele. Falar do Botafogo, olha o goleiro John. O goleiro foi anunciado com um vídeo nas redes sociais, o novo goleiro do Botafogo. Vamos conferir. E aí, já jogou no FIFA com o goleiro, John? Será que ele é bom? Não, eu nunca joguei no FIFA não, porque videogame não é meu forte, mas eu já assisti a vários jogos do John e eu falei aqui ontem e repito. Agora baita tá contratação fechado, no né? Botafogo. Baita contratação. O cara chega pra ser titular, disputa com o Gatito. Não disputa com o Gatito. Com todo respeito à história do Gatito no Botafogo. Inclusive, o John, na minha opinião, é melhor que o Lucas Perry, que foi titular na temporada passada. O Perry foi pra seleção brasileira e tudo. O John, se ele desenvolver, se ele mostrar o futebol que ele sabe... O Lucas Perry do primeiro ou do segundo turno também, né? Do primeiro turno foi bom, no segundo... Eu tô levando em consideração do primeiro turno. Porque no segundo ainda turno, assim, o John é superior. O John é superior, na minha opinião. E é assim, é um jogador, é um goleiro que sabe jogar com os pés, isso é diferencial atualmente. Não estou dizendo que o goleiro tem que saber jogar com os pés, mas aquele que sabe jogar com os pés é diferencial, né? Não tem jeito. E é um jogador que, repito, é um baita jogador, acho que o Botafogo foi muito bem. Pode não dar certo? Óbvio que pode, estamos falando de um jogador que vai chegar a um novo clube. Não é máquina. É isso, a gente não tem certeza de nada. A única certeza é Messi e Cristiano Ronaldo. Fora isso, é uma aposta, só que eu acho que essa aposta do Botafogo aí vai dar certo dentro de campo.
Boa, Botafogo mantendo a tradição aí de bons goleiros, né? Ultimamente, só goleiro nível de seleção. E a disputa entre Botafogo e Benfica pelo atacante Rollheiser segue acirrado, o argentino Rollheiser. Segundo o nosso amigo TF, Thiago Franklin, a proposta do Alvinegro é melhor e passa dos 8 milhões de euros. Vale isso tudo, Rollheiser? Olha, valer isso tudo Rollheiser é uma pergunta argentino. difícil. É uma pergunta aí, difícil. Vene? Mas se a gente levar em consideração o mercado da bola de transferência, está dentro do padrão de valor. Não é nenhum absurdo cobrarem isso, porque estamos falando de uma jovem promessa do país dele, um jogador que muito clube quer, inclusive o Benfica, que tradicionalmente contrata bons jogadores no futebol sul-americano e depois revende. A gente já teve vários exemplos aí no passado recente. Então, assim, é um jogador que dentro do mercado é o valor ok. Não é nenhum absurdo cobrarem isso, nenhum absurdo. Mas cabe a cada clube que está interessado negociar o valor. Não é simplesmente assim, beleza, estão pedindo isso, vamos chegar e vamos pagar. Não é. Você negocia forma de pagamento, negocia vários fatores. Agora a gente vê uma nova realidade, né? O Botafogo oferecendo mais do que o Benfica. Quando você imaginar um tempo atrás uma disputa, Botafogo e Benfica não teria nem essa disputa. Agora não teria. Tem a disputa e o Botafogo oferece uma proposta melhor. Novos tempos, né? Novos tempos, tempos de SAF, tempos de um clube estruturado, financeiramente falando. É isso, acho que o Botafogo, se entende que tem condições de oferecer isso ao jogador, beleza. Isso também pesa para o jogador, dá uma credibilidade, o cara saber que tem uma empresa por trás, tem um americano. Eu acho que isso aí também é ponto para o Botafogo, para o cara escolher. Não sei, o mercado europeu, o Benfica, ele sabe que pode ser também uma ponte ali para jogar um grande clube do futebol europeu. Porque tudo depende do que ele deseja para a carreira dele. Tem jogador que tem sonho de atuar na Europa. E quando a gente fala em sonho, repito, você não pode criticar o sonho de ninguém. E o Benfica, querendo ou não, é um dos principais clubes do futebol português. Óbvio que na Europa, levando a Europa... Não está no primeiro escalão. Não está no primeiro escalão, assim. Não estaria no segundo ou terceiro. Né? No segundo ali, eventualmente Talvez. joga uma Champions League, enfim. Eu acho que é um bom clube também. É, assim, uma concorrência de peso para o Botafogo, a verdade é essa. Tem que ter um poder de convencimento muito bom. Mostrar para ele o projeto, que no Botafogo ele pode chamar mais atenção, sabe? Pode ter mais visibilidade, talvez. Vai jogar mais. Isso pode ser levado em consideração pelo atleta também. Eu acho que é uma boa disputa. Mas se o Botafogo já está entrando na disputa, já é para o torcedor comemorar, cara. Claro. Foi o que você falou. Antigamente, o Botafogo nem pensava em entrar numa disputa dessa aí com o Benfica, pô. O DVD do Rollheiser é bom pra caramba, hein? Camisa 10 que eu tinha, porque a gente já viu muito DVD. Mas jogador se tu pegar o meu craque DVD, no DVD, e quando chega no irmão, o DVD do cara, eu tô impressionado aqui com o Rollheiser. Esse cara, porra, é o novo Messi. Canhotinho, 10 gols de bicicleta, enfim, olha só, no Estudiantes ele arrebentou. Vamos ver como é que vai chegar aqui. Fala do Fluminense agora, o Antônio Carlos, novo zagueiro, deu a primeira entrevista com o jogador tricolor. A Natália Pereira vai mostrar pra gente agora. O Cria de Xerém está de volta. Estou feliz em vestir essas 3 cores de novo, muito feliz mesmo. Antônio Carlos estava nos Estados Unidos desde 2020 e era titular absoluto do Orlando City. O acordo estava acertado desde julho de 2023, mas o atleta não conseguiu a liberação do clube americano. Eu voltei, cara, para crescer ainda mais na minha carreira. Eu voltei para aprender ainda mais, apesar de quando a gente vai para um lugar novo a gente aprende muito. Eu aprendi muitas coisas lá, mas eu tenho certeza que eu tenho que aprender muitas coisas com o professor Diniz também. E espero que seja rápido, tem que ser rápido. O futebol brasileiro não te permite muito tempo. Antônio Carlos falou um pouco sobre o estilo de jogo diferenciado do Fluminense. Eu trabalhei com o Filipão, trabalhei um pouco com o Tite, né? Trabalhei um pouco com outro treinador, Geninho, e a gente não via muito isso, né? A construção desde lá de trás. E nesta sexta, um ídolo retorna aos trabalhos. Convocado para o pré-olímpico, John Kennedy decidiu voltar antes dos companheiros. A intenção é estar 100% preparado para a competição que vale vaga para o Brasil nas Olimpíadas de Paris deste ano. Parte do elenco tricolor já se reapresentou. Os jogadores que disputaram o Mundial de Clubes só voltam aos trabalhos no dia 23 de janeiro. A estreia no Campeonato Carioca será no próximo dia 18 de janeiro, diante do Volta Redonda.
Olha, 2 pontos aí que eu quero que o Vene comente. Um é que o zagueiro, quando vai jogar com o Fernando Diniz, ele também, a gente falou do goleiro, o zagueiro também tem que mudar um pouco o estilo, se adaptar, porque o Diniz exige, né, que o zagueiro saiba sair jogando, tem essa qualidade também com a bola nos pés. E acaba que o Fernando Diniz, pelo nome, pelo futebol diferente que apresentou e por estar na seleção brasileira, também é um ponto a favor do Fluminense para os jogadores aceitarem a proposta. Acho que é um estímulo, né, jogar com o Diniz. Claro que é. Muito jogador fala isso, que jogar com o Diniz é um fator extra. Acho que o Renato Augusto também se motivou. Vários né? falam isso, vários falam isso. Que tem a chance de jogar com o Diniz, todo mundo fala que o estilo dele é diferente, é um o fator treino motivacional. É diferente. Agora, tem um ponto. Se o Diniz autorizou a diretoria a contratar esse jogador, porque o Diniz entende que ele tem as características que ele precisa para o time dele jogar. O Diniz não vai autorizar a contratação de jogador que ele entende que não vai dar certo no time dele. Isso, claro. Então, acho que... Até porque perdeu o Nino, deve ter alguém que tem essa qualidade na saída de bola também, como então, o Nino acho que o tinha. Antônio Carlos ele chega com essa credencial. Beleza, cheque do Fernando Diniz. Mas, repito, vai dar certo? A gente não sabe, é uma aposta. Pode não dar certo, como também ele pode chegar e voar e assumir a titularidade na vaga ali do Nino, que foi para o futebol russo. Mas se o Diniz autorizou a contratação, tem que confiar, torcedor. Queria que você falasse também do John Kennedy, porque é uma figura, né? O cara em um ano, no ano passado, ele foi quase descartado, foi emprestado para a Ferroviária. No mesmo ano, ele termina 2023 como ídolo, herói da conquista da Libertadores. E aí já começa 2024 dando um exemplo, se apresentando antes até do prazo, né, que estava previsto, mostrando uma disciplina, um comprometimento e também está de olho no pré-olímpico, que ele tem a chance, né, de classificar o Brasil, participar de uma Olimpíada, um novo John Kennedy, velho. A nova versão de John Kennedy. Versão, é muito bacana essa nova versão, né? Fabricado por Fernando Diniz, essa versão aí. Tem o dedo dele, né? Teve o dedo do Fernando Diniz. Eu sou super a favor de o atleta fazer isso, mas também o atleta que não fez, ele não tem que ser criticado por conta disso. Isso tem que ser deixado claro. Pouco, se o cara não voltou, é indisciplina. É indisciplina. Não tá focado. Exatamente. Eu acho que assim, tem que aplaudir quem faz isso, como o Gabigol fez lá no Flamengo, mas você não tem que criticar o jogador que vai curtir as férias até a data limite. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas o curioso é John Kennedy, Gabigol, os caras que você menos espera que se apresentaram antes, né? Pois é, eu acho que os dois eles têm focos aí, né, na temporada 2024. O pré-olímpico, no caso do John Kennedy, no caso do Gabigol, ele reconquistar a torcida do Flamengo. Voltar a jogar bem e, quem sabe, conseguir a renovação de contrato, que ele quase conseguiu mesmo jogando muito mal. Então, acho que os dois eles têm metas em 2024. E parabéns à postura do John Kennedy. Mostra aí que, de fato, ele está vivendo um novo momento com a camisa tricolor. A expectativa ver o John Kennedy em campo esse ano, porque ele vem numa grande evolução na reta final do ano. Eu acho que ainda pode crescer ainda mais. O Fluminense confirmou também a despedida do Nino, né? Vai jogar no Zenit da Rússia. E a gente vai ver um vídeo agora que o Tricolor publicou de despedida do zagueirão, o capitão, fez história no Fluminense, né? O capitão do título da Libertadores. Você não cabe aí dentro não, jovem. Alô, Luciano Huck, lata velha. Dá uma moral aí. Olha. Acredito que a nossa vida ela vai acreditar quando a gente sai de casa lá cedo para correr atrás do nosso sonho. A probabilidade da gente estar aqui era muito menor do que reverter o 2-0, mas a gente acreditou. É isso aí. Acredita porque a história desse clube aqui mostra que vale a pena acreditar, rapaziada. Esses vídeos, os clubes divulgam, né, esses bastidores, e a gente vê um pouco do jogador fora de campo. E o Nino, um cara sensacional, um cara que puxa a corrente, é um líder, mostrou maturidade, inteligência, segurança dentro de campo. Brilhante essa passagem do Nino, essa despedida. O cara sai com um nome gravado na história do clube, né? Capitão, sempre representou muito bem a camisa do Fluminense. Né? Autêntico capitão, cara sensacional, sempre foi extremamente educado também com a imprensa. Dentro de campo, nem preciso dizer, chegou à seleção brasileira. Acho que sai pela porta da frente do Fluminense. Vai realizar um sonho de jogar no futebol europeu. Desejo dele. Vai fazer o pé de meia dele. E quem sabe um dia não possa voltar para o Fluminense. Isso aí é possível acontecer. Mas é isso, acho que o período que ele teve ali, conquistou taça também, foi importante.
importante na conquista do título da Taça Libertadores. Um cara sensacional, boa sorte ao Nino aí, que ele tenha muito sucesso lá no futebol russo. Um cara bacana que merece. O Nino foi fundamental, se a gente lembrar aqui na decisão, tava pegado o jogo ali, o Fluminense com 1 a menos contra o Boca Juniors, e ele mostra uma maturidade, ele recebe um tapinha ali do argentino, se joga no chão, espera o VAR, o cara expulsa o argentino e mostra essa liderança e essa postura madura dele. Podia ter revidado, podia não ter dado em nada, ele acaba forçando a expulsão, e aquilo foi crucial para o Fluminense ganhar o título. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma polêmica envolvendo o Rodrigo, da seleção brasileira, do Real Madrid. Vamos ver o que o Rodrigo aprontou daqui a pouquinho, essa aí quase cair para trás. Mas tem gosto para tudo, né? Bom, falar da Copinha agora, o Palmeiras estreou com 7 a 0 contra o Queimadense. Já ouviu falar nesse time? Queimadense. Ficou com o filme mais queimado, como de 7 a 0, Benê. Tu veio nessa? Essa veio agora. Queimadense. Tá mais queimado ainda. Tomou de 7 a 0 do Palmeiras do Queimadense. E hoje tem, rodando os gols aqui, do 7 a 0 a goleada. A gente lembra que o Palmeiras é bicampeão da Copinha, tenta o tri seguido e já chega mostrando um certo favoritismo aí. Tem o Estevão, né? O garoto bom de bola, fez 2 gols nesse 7 a 0, beleza? Todo mundo fala que esse Estevão aí é melhor até do que o Endrick. Lá, a imprensa que acompanha o dia... tudo aí, hein? Melhor que o Endrick. Eles falam que esse jogador aí é um absurdo também, ou seja, o Palmeiras revelando mais um craque pro futebol brasileiro. E o cara com 17 tá arrebentando com a turma de 20. E é a chance do torcedor brasileiro acompanhar de perto, porque estamos falando de um jogador que futuramente pode representar a seleção brasileira, que é o caso do Endrick, por exemplo. Então é isso, eu sou apaixonado pela Copinha, acho um torneio sensacional, embora a gente já tenha mencionado aqui que hoje o foco dos clubes, principalmente os cariocas, os cariocas, está voltado para utilizar uma categoria abaixo do sub-20 ali, mas enfim, acho que o Palmeiras é um clube que sempre chega na Copinha como um dos possíveis, ou um dos postulantes ao título do torneio. Falando dos cariocas na Copinha, o Flamengo estreia hoje contra o São José do Rio Grande do Sul, esse jogo às 5h30 da tarde, e o Vasco pega o Macapá às 3h15 da tarde. O Fluminense estreou com vitória, Botafogo também, Flamengo e Vasco começam hoje a caminhada na Copinha. Agora, repara só, no dente novo do Rodrigo do Real Madrid. Rapaz, essa garotada inventa cada uma, Benê. E aí o Rodrigo mandou essa aí, pelo amor de Deus. Curtiu? Gosto é aquilo, né? Cada um tem. Benê, você faria isso? Óbvio que não. Queria pra você? Não. Óbvio que não, eu não faria. Mas respeito o Rodrigo que teve a coragem de fazer. É isso. E eu tenho certeza que isso aí não custou barato, né? Provavelmente saiu bem caro para ele fazer isso. Tem informações de valores do seu xará, Rodrigo Paquito? Tem informação? Tem valores, não. Eu não faria. Mas respeito o Rodrigo que fez. É isso. Bonito, não sei se ficou não, eu não aprovei. Tá nós, né? Eu não aprovei, é brilhante, né? Fica aquilo brilhando ali. Nossa Senhora. Até curioso ver ele dentro de campo, sorrindo, né? E comemorando um gol com aquele sorrisão. Não é minha praia não, Flavinho. Como é que é, Eu prefiro ser mais discreto. Não foi divulgado. Não foi divulgado. Pode dizer, vai até 140 mil. Pode chegar a 140 mil. Ainda é caro o negócio, né? Ou seja... Revestimento dos dentes. Mesmo se eu quisesse, eu não faria isso, Flavinho. Gente, 140 mil, gente. Mais com um carro. Pelo menos um carro ao nosso alcance. É um carro ao nosso alcance. 7 pi. Falar da CBF, vamos seguir aqui, uma liminar do STF devolveu a Edinaldo Rodrigues a presidência da CBF, que rolo também essa história, né? A expectativa agora é de que o Fernando Diniz não permaneça como treinador e a confederação busca outro nome para ser definitivo, né? A gente lembra que o Edinaldo tinha um acerto com o Ancelotti, aí ele foi destituído. O Ancelotti foi bem na hora que ele ia renovar com o Real Madrid para azar da CBF, que tinha essa ideia. O cara renovou com o Real Madrid, saiu dos planos. E agora há um burburinho. Eu não ouvi o Edinaldo falar isso, mas eu li em alguns lugares que o preferido seria o Dorival Júnior, numa possível parceria com Felipe Luiz. Isso aí não é informação nossa aqui. Antes de mais nada, ele deveria... É o que está correndo. Será que Diniz não iria renovar?
e viria o Dorival Júnior, uma parceria com o Felipe Luiz. Eu acho que, antes disso, ele deveria explicar a situação com o Ancelotti. Eu acho que ele deve essa explicação ao público brasileiro. Não ficou claro. Porque, na boa, tinha um acerto ou não tinha? A gente não sabe. A gente vai ficar sem saber porque o Fernando Diniz ele veio para ser um interino. E um outro treinador seria contratado. Esse treinador seria o Ancelotti. E o que aconteceu? O Ancelotti renovou lá. E aí? Ele tem que dar uma explicação. E depois disso, ele explicar por que ele não fica com o Fernando Diniz e por que ele vai atrás de um outro treinador, que no caso é o Dorival Júnior, segundo a imprensa que acompanha o dia a dia da seleção brasileira, com o Felipe Luiz de auxiliar, de coordenador. Por quê? Ele tem que dar a explicação. Porque não pode simplesmente tomar as decisões e não explicar nada. Simplesmente toma a decisão assim. E, na boa, a CBF está uma bagunça, né? A verdade é essa. Uma hora ele é o presidente, outra hora ele não é o presidente. E isso reflete dentro de campo, porque dentro de campo a seleção brasileira foi pífia em 2023. E, de fato, assim, o Fernando Diniz não foi bem como treinador. Não é nenhum absurdo ele tirar o Fernando Diniz. Ele só tem que explicar por que ele botou o Fernando Diniz como, digamos ali, um interino. E depois, seria quem? Seria, de fato, o Ancelotti? Não tem muita coerência, né? Porque então, se ele preferiu o Dorival Júnior... Por que ele não pegou o Dorival Júnior anteriormente? Pois acho que ele tá perdido, né? Qual o nome que você gostaria de ver, assim, a gente pensando em possíveis técnicos que estão aqui no Brasil? A gente sabe que um Guardiola, um Mourinho, é um sonho meio distante. Eu tenho 2 treinadores que eu gosto bastante. E assim, eu falo esse porque eu sei que esse toparia, não sei agora, até porque ele tá com um contrato milionário no mundo árabe, que é o Jorge Jesus. Que eu sei que com certeza ele toparia. Já isso aqui, né? Queria ver o JJ. O outro seria o Abel Ferreira, que eu acho um baita treinador também. Agora, tem que ver se o Abel Ferreira iria gostar, apreciar de ter o dia a dia da seleção brasileira, que é um dia a dia muito devagar em relação ao que ele tem lá no clube, no Palmeiras, por exemplo. Que é totalmente diferente. Não tem dia a dia, né? Não tem dia a dia. A dinâmica é totalmente diferente. Agora, se a gente parar e analisar de treinador brasileiro, não é nenhum absurdo, treinador brasileiro, não que está no futebol brasileiro, não é nenhum absurdo o Dorival Júnior. Porque se a gente parar e analisar, em 2022 ele teve sucesso no segundo semestre comandando o Flamengo. Viável, um bom Em 2023 ele conseguiu ser campeão da Copa do Brasil com o São Paulo. Foi. Que todo mundo falava que o São Paulo não ia arrumar nada e depois ele chegou, arrumou a casa. Foi bicampeão da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo. Eu gosto muito do Dorival, tá? Eu gosto muito do Dorival Júnior. Acho assim, baita treinador. Acho que as pessoas dão pouco valor ao que ele de fato merece, porque é um muito bom treinador, mas se você me perguntar a outros, eu chamaria talvez o Abel Ferreira, tem que ver se ele topa, o próprio Jorge Jesus, já mencionei aqui. O Dorival Júnior não acho um absurdo, não acho absurdo. Até porque a gente está muito fraco de treinador brasileiro. A verdade é essa, né, Flavinho? Tá, e essa situação também é muito confusa, porque a gente não sabe também se o Edinaldo vai continuar, daqui a pouco surge outra liminar, daqui a pouco o desembargador entra, aí o Edinaldo não é mais ele. Isso pode complicar, a gente tem uma Copa do Mundo ali na frente, né, e tem eliminatórias. Ainda bem que eliminatórias é mais tranquila esse ano, que quase todo mundo vai pra Copa, não fica no risco ali de perder a vaga, que seria uma vergonha o Brasil não participar de uma Copa do Mundo. Esse risco não corre, mas tem que arrumar a casa. Viu? Não, a várzea está mais organizada do que a CBF, a verdade é essa, né? O futebolzinho que eu jogo lá em Niterói é bem mais organizado. Alô, pra galera de Lopes Trovão. E não pega mal pra a seleção brasileira, o Ancelotti ficou essa dúvida, aí surgiu agora um burburinho de que o Mourinho poderia ser o novo técnico da seleção. E o Mourinho lá na Europa dá uma entrevista, ninguém falou nada comigo, ninguém me procurou. Gente, parece que a gente está falando de um time de segunda linha, é a seleção brasileira. Pois é exatamente isso que está acontecendo. A gente está falando da seleção brasileira com um técnico interino. Depois de presidente interino, técnico interino, né? Tudo interino, é confuso. Então, tudo que a gente falar aqui, na semana que vem já pode mudar, porque a gente, de fato, não sabe se ele vai continuar sendo o presidente da CBF. E é o presidente hoje ele é o presidente, amanhã a gente já não sabe. É isso, né? Semana passada ele não era o presidente. Não era. E a gente não tem certeza que ele vai continuar sendo o presidente. Aí, beleza, ele vai lá e contrata o Dorival. Aí a CBF vai ter um novo presidente no mês que vem. Esse presidente vai querer manter o Dorival Júnior? Cara, muda tudo. Aí o Fernando Diniz começa a ganhar tudo até o meio do ano. Aí, rever que agora o Fernando Diniz deu certo. Não pode ser assim, né? Outro ponto também. Se ele mantém o Fernando Diniz sendo treinador também do Fluminense, a Copa América vai rolar e o futebol brasileiro não vai parar. Não tem como. O torcedor tricolor vai aprovar isso? A diretoria do Fluminense vai aprovar isso? Pois é, eu acho que não tem como, né? Vai dar rolo isso, o Fernando Diniz com essa dupla função. E o Dorival Júnior também vai ter que se entender com o São Paulo. Se realmente ele for chamado, vai ter que ter um acordo com o São Paulo, quebra de contrato. Tem rolo aí, hein?
Olha, a gente vai ver uma cena agora bizarra na Copinha, na partida entre União Suzano e Português. Que é isso, gente? Um busão ali no meio da arquibancada? Não, é montagem, Paquito, isso não é real. Mas ele tá passando aonde? Tem a pista olímpica ali, a pista de atletismo? Aí, Vene, já viu isso? Rapaz, já vi cachorro, agora Ô, Paquito, um tá ônibus. todo mundo bem, né? Ninguém foi atropelado, não. Não teve tragédia. Dá pra brincar aqui, porque pra gente não fazer uma brincadeira com alguma coisa pesada. Eu acho que o pessoal pediu licença ali, bem próximo da arquibancada. Parece ser uma pista ali de atletismo. Eu fico imaginando os jogadores. Um busão passando, cara. Hein, Flamengo? O jogador disputando a bola e um ônibus passando na Não vai. Vamos entrar de carrinho aqui, o cara é grande. Ai, Olha, meu Deus, rapaz. futebol brasileiro é isso, ó. Entrou de ônibus, não entrou de carrinho, não. Mas é que isso. curioso, né, cara? Essa copinha é mó barato mesmo. Mó Nomes barato. interessantes de clubes, jogadores. Cenas e bizarras. tem um ônibus entrando quase dentro de campo. Rápida parada aqui no SBT Esportes Rio. Daqui a pouco eu tô de volta com o Vene Casagrande. Vamos falar de Gabigol, pô. Não, vamos falar de Gabigol na volta. Fechado. Estamos de volta e hoje eu vi em muitos lugares, Vene, a notícia de que o Corinthians teria desistido do Gabigol. Seria uma jogada para tentar lá na frente contratar o jogador. Como é que é isso, Vene? Ele desistiu ou nem tentou com o Gabigol? Falando nisso, você já ligou para Débora Seco? Já arrumou alguma coisa? Eu também desisti da Débora Seco. A verdade é essa, Flavinho. Pô, calma aí, gente. Com todo respeito, assim. E isso não é uma crítica aos colegas que noticiam isso aí, não. Até porque se eles noticiam, é porque alguém do Corinthians passa isso para eles e isso não é uma crítica. A minha crítica, na verdade, é a diretoria do Corinthians. Porque pareceu, sabe o quê? Político fazendo promessa. E todo mundo sabia. Jogou pra galera. Todo mundo sabia que isso não ia acontecer. E como é que você desiste de algo que nem teve? Não teve negociação, não teve proposta pro Flamengo, não teve proposta pro jogador. Teve gente dizendo que o jogador se reapresentou mais cedo ao Flamengo por causa do Corinthians. Aí me vem agora, o Corinthians desistiu do Gabigol. Peraí, gente. Desistiu de quê? Não teve nem conversa. Como esticou a corda até onde pôde? Que corda? Não teve corda para esticar. Teve nada, gente. Nem procurou. Chegando ao final do SBT Esportes, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Zé, lá da Barra da Tijuca. Abraço, irmão. E a gente tá de volta na próxima segunda-feira. Tô aqui com o Vene. Tchau, tchau. Valeu, Vene. Tamo junto.